Olá, eu sou Priscila De Liberale, Head de Economia do Santander Private Banking, e esse é o Private View. A reforma tributária sobre o consumo foi promulgada no Congresso Nacional após os deputados retirarem algumas alterações feitas pelos senadores. A emenda à Constituição prevê a criação do Imposto sobre Valor Agregado, o IVA dual, sendo a CBS a contribuição que unifica IPI, PIS e COFINS, de competência federal, e o IBS o imposto que substitui ICMS e ISS de competência estadual e municipal. No ano que vem, o Parlamento deverá se concentrar na discussão e aprovação das leis complementares que definirão a alíquota do IVA e os produtos que terão tratamento diferenciado. O texto da Câmara retirou o artigo que previa que a receita futura dos estados seria a média de arrecadação de ICMS de 2024 a 2028. Essa regra parecia estar estimulando alguns estados a elevarem as atuais alíquotas de ICMS, mas com a retirada desse trecho, estados como Espírito Santo, Rio Grande do Sul e São Paulo desistiram do aumento. Nesse cenário, nossa projeção de inflação para 2024, hoje em 4%, deve ser reduzida. A reforma é um marco extremamente importante para a economia brasileira, mesmo que ainda traga um número maior de exceções do que o desejado. A reforma trará simplificação tributária para as empresas, redução do grau de litígios e menor sonegação. E são diversos os estudos que mostram que reformas dessa natureza têm impacto positivo, relevante sobre a produtividade da economia. Foi justamente essa melhor perspectiva para o crescimento sustentável da economia brasileira que levou a agência de rating S&P a melhorar a nota de crédito do Brasil de BB- para BB, mostrando a importância de seguirmos avançando com as reformas estruturantes. Segundo a agência, a aprovação da reforma tributária marca um progresso na questão fiscal nacional e amplia o horizonte de políticas pragmáticas dos últimos 7 anos, destacando também a posição externa forte do Brasil e nossa estrutura institucional. Com a nova nota da S&P, o Brasil fica a 2 posições abaixo do grau de investimento em todas as 3 principais agências de risco. Destaque também para a ata da última reunião do Copom, na qual o Banco Central havia reduzido a taxa Selic para 11,75%. O documento procurou sinalizar que o ciclo de queda da taxa de juros deve continuar ao longo de 2024, no mesmo ritmo, com queda de 0,5 ponto percentual nas próximas reuniões. De um lado, o Copom afirmou que houve progresso desinflacionário relevante, destacando a composição benigna da inflação, com surpresas positivas na inflação de serviços. Além disso, o relatório trimestral de inflação divulgado essa semana mostrou que o Banco Central foi bastante surpreendido com o desempenho benigno da inflação nos últimos 3 meses, contando com a queda do preço dos combustíveis, mas também de bens industriais e alimentos. Do outro lado, o comitê destaca que o cenário externo, mesmo que menos adverso, ainda inspira cautela, assim como o cenário fiscal doméstico. Ainda, a ata afirmou que o caminho longo a ser percorrido exige serenidade e moderação. Assim, enxergamos condições para que a Selic chegue a 9% em 2024. Cortes adicionais poderiam ser observados caso tivéssemos surpresas positivas com o cenário fiscal no ano que vem, mas hoje não é o nosso cenário base. A arrecadação federal vem desacelerando e em novembro ficou 0,39% abaixo do observado em novembro de 2022 em termos reais. Contudo, o governo conseguiu aprovar medidas que deverão impactar positivamente a arrecadação a partir de 2024, como a tributação de apostas esportivas e a medida que reduz as brechas para grandes empresas pagarem menos tributos federais, descontando incentivos fiscais concedidos pelos estados. Ao mesmo tempo, a desaceleração da atividade deve ajudar o Copom a seguir com o ciclo de queda da Selic. Em outubro, a proxy mensal do PIB, calculada pelo Banco Central, contraiu 0,6% contra setembro, na série com ajuste sazonal. Ainda no cenário local, o Conselho Monetário Nacional limitou o juro do cartão de crédito rotativo a 100%. No cenário externo, destaque para as falas de dirigentes do Banco Central dos Estados Unidos e para o indicador de crescimento e inflação do consumo das famílias norte-americanas que baliza as decisões do FED.
A última leitura do crescimento do PIB dos Estados Unidos no terceiro trimestre mostrou crescimento anualizado de 4,9%, abaixo do divulgado anteriormente, e o núcleo de inflação no trimestre apresentou alta anualizada de 2%. Já em novembro, a inflação variou abaixo do esperado, acumulando alta de 2,6% nos últimos 12 meses. Mas, descontando os itens mais voláteis, o núcleo acumulou alta de 3,2%, ainda bastante acima da meta de 2% perseguida. Na tentativa de demover o mercado das apostas de queda da taxa de juros nos Estados Unidos já no primeiro trimestre de 2024, dirigentes do Fed afirmaram que é cedo para declarar vitória contra a inflação e que a função do Comitê de Política Monetária é se guiar pelos dados e não pelo mercado, reforçando a mensagem de que os juros permanecerão restritivos por tempo o suficiente para baixar a inflação. Mas, considerando os mercados encerrados nessa quinta-feira, os retornos das Treasuries diminuíram, o dólar perdeu força em âmbito global e as bolsas tiveram performance positiva nos Estados Unidos. No Brasil, esse cenário impactou positivamente a bolsa, permitiu o fechamento da curva de juros e o real se valorizou. Se você quiser acompanhar os nossos conteúdos diários, se inscreva no canal. Obrigada por assistir a esse vídeo e boas festas!